Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, eu fiz um desenho para a gente entender melhor como é que vai funcionar. Eu vou ter esse objeto, que é um prego, pendurado num elevador, e a partir de um determinado momento, essa corda aqui se rompe e ele começa a cair. Ao mesmo tempo em que ele começa a cair, o elevador ainda está se movendo para cima. Tanto que aqui no desenho eu já botei o elevador um pouquinho para cima, para a gente perceber que quando o prego cai, existe essa velocidade do elevador que também levou a superfície para cima, né? Por exemplo, o prego estava caindo e o elevador estava subindo. Então, a velocidade total em relação ao elevador, né? Aí a gente precisa fazer essa consideração. Mas como o gráfico ele não envolve valores, é só a questão da reta, ou parábola, ou tudo mais, a gente não precisa se preocupar com isso no momento. É só para você entender como que acontece. Porque esse prego vai ganhando uma velocidade pelo move e ao mesmo tempo o elevador vai subindo. Então eu tenho aqui, ó. A gravidade vai ser a aceleração do prego, porque se ele está num movimento uniformemente variado, que é uma queda livre, né? Não é em relação ao elevador, né? Porque antes eles não tinham nenhuma velocidade relativa. O prego que estava preso aqui subia junto com o elevador, então ele tinha a mesma velocidade do elevador. Então, em relação aqui ao chão do elevador, não existia nenhuma velocidade, ok? Então, por isso que eu considero uma queda livre em relação ao elevador. Mas se a gente considera em relação ao chão, esse prego já tinha uma determinada velocidade, que era a mesma velocidade do elevador. Afinal, se o prego está se movendo junto, é porque ele tem a mesma velocidade, né? Então, quando a gente considera aqui em relação ao elevador, o prego tinha uma velocidade inicial nula, então é uma queda livre em relação ao chão do elevador e ele vai estar submetido a uma gravidade como aceleração. A gravidade a gente diz que é de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Numa aproximação. O que isso significa? Significa que em cada 1 segundo a velocidade vai variar 10 metros por segundo. Como que a gente sabe disso? A aceleração representa a variação da velocidade pela variação do tempo. Se eu tenho um movimento uniformemente variado, que exige, né, a existência de uma aceleração constante, então eu sei que essa minha variação da velocidade vai variar a taxas constantes. Por exemplo, com essa variação aqui, a variação dela vai ser constante. A cada 1 segundo, a velocidade vai variar 10 metros por segundo. Por exemplo, se aqui estava em relação ao elevador com 0 metros por segundo, depois de 1 segundo vai estar com 10 metros por segundo, depois de 2 segundos vai estar com 20 metros por segundo, depois de 3 segundos vai estar com 30 metros por segundo. Quando a gente tem essa variação assim que é sempre igualzinha, né? Sempre variando na mesma taxa, então a gente tem um gráfico que é uma reta. Muito cuidado para não confundir na hora dos gráficos do movimento uniformemente variado, por favor. Aqui, ó, você pega essa imagem aqui fixa, eu digo porque isso cai bastante no vestibular. Então é melhor confundir agora, a gente confunde agora na hora dos estudos para chegar lá na hora do vestibular e arrasar. Ó, o velocidade pelo tempo, ele é uma linha, porque se eu tenho uma aceleração constante, eu tenho uma velocidade que está variando a taxas constantes. Se eu tenho uma velocidade que está variando a taxas constantes, por exemplo, aqui ó, se ela partiu do repouso, né? Em 1 segundo, ela está em 10 metros por segundo. Em 2 segundos, ela está em 20 metros por segundo. Em 3 segundos, 30 metros por segundo. Sempre assim, por isso que ela é uma reta, porque ela sempre vai variar a mesma coisa. Já o gráfico posição por tempo, aí sim ele é uma parábola, porque a distância aqui, né, lembra que ela está submetida com uma equação de segundo grau, S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Entre o tempo que está aqui e a posição que está aqui, existe uma relação quadrática, igual aquela equação de segundo grau que a gente estuda. E se entre as duas
variáveis que estão aqui, né, essas duas que estão sendo representadas no gráfico, se existe essa relação ao quadrado, a gente já passa a ter uma parábola. Então, né, nesse caso aqui, ó, temos V é igual a V0 mais A vezes T. Entre velocidade e tempo não existe nada ao quadrado. É uma equação do primeiro grau. Mas essa daqui existe a relação ao quadrado, é uma equação do segundo grau. Então, muito cuidado na hora de fazer isso aqui, ó. Velocidade é assim e a posição é parábola, tá? Então, quando a gente vai lá e fez a questão perguntando qual é o gráfico da velocidade em relação ao tempo desse prego em relação ao elevador, então a gente vem aqui e constrói, ó, um gráfico aqui. Esse gráfico ele vai ser velocidade por tempo, né? No comecinho ali, onde o prego estava preso ainda, ele não tem velocidade, né? Porque se ele está preso, ele está se movendo para cima com a mesma velocidade do elevador. E sem essa diferença de velocidade, então aqui a velocidade inicial era nula. Velocidade relativa, tá? Muito cuidado que como a gente está calculando, a gente tem duas velocidades ali, e a gente está calculando a velocidade de um em relação ao outro, dentre esses dois corpos que a gente tem a velocidade, então a velocidade é relativa. Se os dois têm a mesma velocidade, no mesmo sentido, mesma direção, com o mesmo módulo, então quando a gente faz a velocidade relativa, é nula. Depois, o elevador continua subindo, e aqui o prego começa a descer. O prego tem essa variação da velocidade aqui. Então, a variação da velocidade relativa aqui vai ser essa variação da velocidade do prego, como se fosse adicionada sempre do valor da velocidade do elevador. O que muda é só que a reta fica um pouquinho mais inclinada. Por quê? Porque vai mostrar que a velocidade vai variar mais rápido do que iria variar se a gente considerasse só com um prego, né? Porque a gente está considerando que o elevador também está subindo, então é uma velocidade relativa de sentidos opostos e soma, né? Mas ficou só um pouquinho mais inclinada, então aqui a gente tem que primeiro a velocidade relativa era zero e depois ela ficou um pouquinho mais inclinada, mostrando que eles estavam se aproximando com um movimento uniformemente variado, né?